Olá, espero que todos estejam muito bem. Hoje, nós vamos, enfim, entrar na seara do magnetismo. E para começar, nós vamos falar sobre algumas características do campo magnético. Ainda na Grécia Antiga, era conhecido um minério de ferro que era capaz de atrair pedaços de metal ou até mesmo outros pedacinhos desse minério. Este mapa aqui é o mapa da Grécia. E esta região aqui, em azul escuro, é a região da Magnésia. Lugar onde aquele mesmo cara que a gente estudou sobre ele antes, o Tales de Mileto, que fez as experiências com aquela resina natural, o âmbar, fez aqueles experimentos atritando este âmbar com outros materiais, sendo capaz então de atrair pequenos pedaços de plumas e penas. Então Tales de Mileto, nas suas andanças pela região da Magnésia, verificou a existência desse minério e que era capaz de atrair pequenos pedaços de ferro. Certamente, em homenagem à região que este minério foi descoberto, deu-se o nome então a este minério de magnetita. E claro, daí você pode imaginar o porquê do nome magnetismo, que é a área de estudo que nós vamos trabalhar aqui agora. É interessante dizer que há mais de 1000 anos aí, antes de Cristo, os chineses já conheciam materiais com propriedades magnéticas e utilizavam como bússola. Resumindo o que nós veremos nesse vídeo, nós vamos falar sobre os ímãs, algumas propriedades, características. Vamos falar sobre o campo magnético, a força magnética. Depois disso, vamos discutir também a relação que essa força magnética tem com o campo magnético, para definir, inclusive, uma expressão para o campo magnético. Vamos estudar o movimento de uma carga elétrica num campo, e aí veremos uma série de aplicações. Um objeto central para a compreensão do magnetismo é o ímã. Esse dispositivo ele é capaz de atrair ou repelir outros materiais, embora a gente o conheça muito mais por atrair metais ou por atrair outros ímãs. Na verdade, nós veremos mais à frente que ele pode interagir com a matéria, não só com metais, de forma bem diversa. E como ele faz isso? Nós dizemos que ímãs são materiais capazes de gerar em seu entorno uma influência que eu vou chamar de campo magnético. E aí, é claro, isso já remete você à influência criada por uma carga elétrica que nós chamamos de campo elétrico. Basicamente, nós vamos ter ímãs que são encontrados na natureza, como a magnetita, e também temos no diário aí ímãs artificiais. Os ímãs naturais geralmente têm um magnetismo bem fraco, enquanto os ímãs artificiais, nas aplicações que nós utilizamos na tecnologia, são ímãs mais fortes. Então, na figura aqui, nós temos um ímã natural, formado aí por óxidos de ferro. Então, vocês têm aí uma mistura de oxigênio e ferro formando esse material. Já aqui, na direita, nós temos um ímã artificial. E este ímã aqui é um ímã de ferrite, muito encontrado naqueles alto-falantes que a gente utiliza nos nossos aparelhos de som. Há muitos outros tipos de ímãs artificiais, mas a gente pode colocar um outro aqui em evidência, e ele é notável pela sua força, né, pelo seu poder magnético, é justamente o ímã de neodímio, apresentado aqui por essas pequenas pastilhas. Tá? Este é um ímã muito poderoso, que tem larga aplicação em muitos tipos de dispositivos. E só para você ter uma ideia, para que você tenha um ímã de ferrite que consiga chegar à mesma capacidade deste ímã de neodímio, você precisa de ter um volume até aí 20 vezes maior. Uma importante característica de um ímã é que
nas suas extremidades, o efeito do magnetismo gerado por ele é bem mais intenso do que em outras regiões. Essas regiões de seus extremos nós chamamos de polos. Chamamos um polo de polo sul e o outro de polo norte. E essa nomenclatura dos polos vem da onde? Eu acho que você deve imaginar, né? Aqui nós temos uma figura de uma bússola. Este polo, chamado de polo norte, né, ele vai ter a tendência de estar sempre se alinhando ao polo norte geográfico da Terra, assim como este polo sul magnético vai ficar alinhado com o polo sul da Terra. Por isso, então, nós chamamos de polo norte e polo sul os polos de um ímã. Um dos fatos, talvez vou dizer, mais curiosos sobre um ímã é que, se você quebrá-lo em 2 pedaços, você terá 2 ímãs. Se assim o fizer com os outros 2 novos pedaços, você terá mais 2 novos ímãs, e assim por diante. O que isso quer dizer? Quer dizer que não há possibilidade de separar os polos de um ímã. Isso se traduz em um dos princípios fundamentais do eletromagnetismo, que é a ausência dos monopolos magnéticos. Mas aqui fazemos uma importante ressalva. Em algumas teorias físicas, mais especificamente, se formos lembrar de Paul Dirac, na década de 30, ele dava indícios de que seria possível sim encontrar estes monopolos magnéticos. Em outras palavras, ele conseguiu demonstrar que essa entidade chamada de monopolo magnético era consistente com as chamadas equações de Maxwell, que estudaremos um pouco à frente. Essas equações formam a base de todo o eletromagnetismo. Tomando como ponto de referência a data desse vídeo, nós estamos em 2020, até então não se conseguiu mostrar, pelo menos naturalmente, a existência desses monopolos magnéticos, ou seja, encontrá-los isolados na natureza. Mas, por volta de uns 10 anos atrás, alguns cientistas conseguiram criar um material que tem propriedades que pelo menos simulam o comportamento de um monopolo magnético. Muitos cientistas acreditam sim na possibilidade de se encontrar eles na natureza, mas todos eles concordam que, se eles existirem, eles devem ser extremamente raros ou existirem em situações, em condições muito específicas. Para nós aqui, para o nosso estudo, para todos os efeitos, nós vamos considerar isso como sendo a nossa verdade, de que ímãs não podem ser quebrados gerando polos separados. Ou seja, não vamos considerar a existência de monopolos magnéticos. Enfim, se não há monopolos magnéticos, a unidade básica do magnetismo, geradora do magnetismo, seria então um dipolo magnético, formado então por 2 polos inseparáveis. Se alguma vez você já brincou com ímãs, você percebeu que, se você colocasse eles de um certo lado, numa certa orientação, eles iriam se atrair. E se você invertesse esse lado que gerava essa atração, eles iriam começar a se repelir. Então nós podemos dizer que a interação entre ímãs se dá pelas características dos seus polos. Da mesma forma que fizemos lá o estudo das interações de atração e repulsão para cargas elétricas, vimos que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. Aqui no magnetismo, as coisas funcionam de modo bastante parecido. Se tivermos polos iguais, norte com norte ou sul com sul, verificaremos uma interação de repulsão. Mas caso polos sul com norte ou norte com sul, ou seja, polos diferentes, interagirem, eles irão ter uma interação de atração. Vimos até agora que os ímãs conseguem interagir entre si
ou com outros materiais por meio de uma influência em seu entorno que nós chamamos previamente de campo magnético. Vamos dizer então que este campo magnético, assim como o campo elétrico, é um ente físico que é capaz de perturbar, produzir uma influência numa determinada região do espaço, possibilitando assim a interação de ímãs ou de outros materiais magnéticos. Essa figura apresentada aqui é uma figura bem clássica, que você pode produzi-la na sua casa. Basta que você tenha uma esponja de aço e você moa, triture ela, e aí você vai conseguir o que a gente chama deste pozinho, a limalha de ferro, e jogá-la numa região, tá? Pode ser em cima de uma folha de papel, e debaixo desta folha de papel você coloca um ímã. O campo magnético gerado por esse ímã irá interagir com a limalha de ferro, fazendo este padrão aqui, ó, este desenho, que é uma espécie de mapeamento das linhas de campo magnético. Como é de se esperar, estas regiões aqui, onde há um acúmulo maior dessa limalha, devem corresponder aos polos, justamente as regiões onde o campo magnético é mais intenso. Temos uma região menos intensa aqui entre os polos, e à medida que você se afasta mais, essas linhas vão ficando mais largas, o que indica então uma região de menor campo magnético. Da mesma forma que nós utilizamos as ideias de Faraday das linhas de campo para que pudéssemos fazer o mapeamento do comportamento do campo elétrico, a gente vai utilizar a mesma ideia aqui. Vamos então utilizar essas regras de Faraday agora para a construção dessas linhas de campo ou também linhas de indução magnética, como a gente vai entender esse nome mais tarde, para mapearmos nosso campo magnético. Primeira regra. O campo magnético é um vetor que tem direção tangente às linhas de campo. Então, como nós podemos observar aqui, ó, nós temos esta linha azul que indica a linha de campo, ou também chamada linha de indução magnética. Então, este vetor campo magnético, ou também chamado de vetor indução magnética, é tangente a cada ponto desta linha azul. Segunda regra, e essa é bem particular aqui no caso do campo. As linhas de campo são sempre fechadas e elas saem do polo norte do ímã e entram no polo sul do ímã. E a intensidade deste campo magnético, ele vai ser tão maior quanto maior for a concentração das linhas. Então perceba, nas regiões dos polos, onde o campo magnético é mais intenso, nós teremos muito mais linhas saindo. Ao passo que, quando formos nos afastando, a quantidade de linhas por área vai ficando cada vez menor, o que indica uma queda na intensidade do campo magnético, nas regiões mais distantes do ímã. Se você se lembrar bem, esta figura é muito similar à construção das linhas de campo para um dipolo elétrico. Então lá, se eu tinha uma carga positiva e uma negativa próximas uma da outra, formando a identidade que nós chamamos de dipolo elétrico, aqui, esse dipolo magnético ela é a unidade básica. Nós não temos uma carga norte e uma carga sul. Lembrando que este ímã forma um dipolo magnético que é inseparável. Por isso, nós nunca veremos linhas de campo abertas. Estas linhas devem ser sempre fechadas, assim como acontece no caso de um dipolo elétrico. Na terceira regra, utilizando a mesma argumentação para o campo elétrico, linhas de campo não vão se cruzar, pois se assim acontecesse, já que os vetores são tangentes às linhas, num ponto de cruzamento, nós teríamos ali uma ambiguidade na direção do vetor tangente. Poderíamos ter dois vetores tangentes.
E lembre-se que, assim como o campo elétrico, o campo magnético deve ser único naquele ponto do espaço. Não pode haver ambiguidade na direção do campo magnético.